Fala, meu povo, tudo certo? Tranquilidade total. Vamos embora, vamos embora porque o jogador pode estar indo jogar Série A, meus amigos. Só não presta pra gente, mas pra Série A presta, beleza? Vou trazer todos os detalhes para vocês aqui. Mas antes, meus amigos, já deixa teu like no vídeo e se inscreve no canal se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no maior do Nordeste. Vamos embora. Vamos lá, meus amigos. Antes de falar sobre esse jogador, eu quero falar sobre outro jogador que está chegando na Ilha do Retiro. Exatamente. Uma atualização rápida aqui sobre o goleiro Halls. Isso mesmo, o goleiro Halls está chegando amanhã na Ilha do Retiro, beleza? Já vai se apresentar, tudo na tranquilidade total. Mas bora aí falar sobre a questão do contrato do goleiro. Para quem não sabe, é um goleiro que está chegando do Vila Nova. Um goleiro que eu já dei minha opinião, disse que é um goleiro muito bom, tá? Muita gente não gostou, tá? Mas é um goleiro muito bom, tá chegando do Vila Nova. E o que acontece, meus amigos? Lá no Vila Nova, ele tem um contrato até o final do ano agora de 2026, beleza? Só que o Sport está contratando o cara por empréstimo e com esse empréstimo o Sport vai dar uma grana ao Vila Nova. E quando chegar no final do ano, se o Sport quiser o atleta, o Sport pode sim comprar o jogador. Vai ter duas cláusulas no contrato dele. A primeira é a cláusula de o Sport quiser pode comprar e a outra cláusula é a obrigatória, que se ele bater os números mínimos de jogos e bater algumas metas de ser campeão, tudo mais, algumas coisinhas assim, o Sport vai ter que comprar ele, beleza? Só para vocês ficarem cientes. Isso aí é o que eu acredito que seja o legal, tá? Mas só voltando aí a questão do contrato dele com o Vila Nova, é até o final de 2026. E agora ele, para poder vir para o Sport, ele renovou esse contrato lá até o final de 2027, tá bom? Mas sabendo que, pra gente aqui, Ross, tivesse ser titular absoluto, estiver agarrando bem, a gente tem que comprar o atleta, beleza? Mas falando aí de uma característica que eu tinha falado para vocês, que eu falei que ele é um goleiro pegador de pênalti, sai muito bem da área e faz muitos contra-ataques. Só que ele tem com um defeito de fábrica, tá? O goleiro, meus amigos, ele tem uma dificuldade enorme de sair jogando com os pés, tá bom? Aí vai ter que o Sport trabalhar isso junto com o seu departamento ali de preparador de goleiro. Mas fora isso, meus amigos, é um goleiro, tá, que tá em evolução. Como eu disse a vocês, já teve passagem por Vasco e tudo mais. Na minha opinião, ele é 10 mil vezes melhor do que Marcelo Carné. Não melhor assim é a melhor contratação pra gente. Até porque é um goleiro que só tem 26 anos. Marcelo Carné já tinha aí 35. Não, a gente não pensaria no futuro de jogador para ganhar uma grana em cima dele, beleza? Mas o Veloclube não liberou, tranquilidade total. No caso também de Maicon Cleito, o time de Portugal também não liberou ele, então o Sport por isso foi atrás de Halls. Mas só para concluir a questão de Halls, é uma contratação interessante, é uma contratação que o Sport deveria sempre fazer assim. Porque o mercado é dessa forma. Pega o goleiro ou o jogador, seja qual for, o jogador joga, deu certo no clube, se identificou com a torcida quer o cara, vai lá e compra o jogador, porque já tem a opção de compra e tá tudo certo. Que foi o que aconteceu com o Fabrício Domingues. Que a gente, como vocês sabem, o Sport foi lá e comprou o jogador por 4 milhões e meio. E agora também o mesmo sistema emprestou ele pro Cerro Porteño e o Cerro Porteño vai comprar o jogador por 6 milhões e meio. Beleza? Tranquilidade total, Jax. Agora, e aí? Que jogador é esse que vai sair? Bora aí conversar um pouco, bora pra fonte e a gente conversa um pouco sobre ele. Bora lá. Meus amigos, a fonte aí é o GE, beleza? Sport recebe proposta do Remo pelo volante Fábio Matheus, meus amigos. Sem decisão tomada, gestão rubro-negra vai avaliar a cessão da prata da casa. Jogador era esperado sábado no CT José de Andrade Médici, mas não compareceu ao treino. Isso aí é a fonte por Camila Souza. E concluindo a matéria diz o seguinte: o Sport tem em mãos uma proposta do Remo pelo volante Fábio Matheus, prata da casa rubro-negro. A oferta é válida por 1 ano de empréstimo com opção de compra ao término do vínculo. O mesmo sistema, meus amigos, que eu disse a vocês, é a agorinha do goleiro Halls. Isso é o que o mercado faz. O que Yuri Romão fez na gestão passada, e vou falar sempre de Yuri Romão aqui, porque o que ele fez foi acabar com o Sport, jogar dinheiro na lata do lixo,
não existe, tá? Não existe de chegar a comprar jogador caríssimo, sem conhecer o cara, sem saber se o cara vai se adaptar ao clube, se vai ter identificação e se joga bola mesmo, como é que se dizia aí de Carlos Alberto, Matheus Alexandre. Eu vou falar de Rivera, que Rivera foi um destaque, mas mesmo assim, na minha opinião, foi uma compra equivocada de Rivera, tá? Mesmo ele jogando bola, foi equivocado porque poderia dar muita merda por ser gringo também, sem esquecer de Atencio, beleza? Mas em relação a Fábio Matheus, meus amigos, deixa eu explicar a vocês aqui como é essa situação do Fábio Matheus. Fábio Matheus, ele tem contrato com o Sport, tá? Até o final de 2026, tá bom? Até o final desse ano. Se ele vai por empréstimo pro clube, tá? Se ele vai por empréstimo pro Remo, e ele vai lá e o Remo diz, eu não quero jogador, ele fica livre no mercado na metade do ano. Então, normalmente, não tem dizendo na matéria, mas o que vai acontecer é a mesma coisa do goleiro do Vila Nova House. Vai renovar o contrato de Fábio Matheus até o final de 2027, tá bom? Que é para poder o Sport não perder ele na metade do ano, que ele já poderia assinar um pré-contrato. Então, o Sport vai emprestar ele ao Remo, com certeza aí. O cara vai jogar sua bola lá no Remo, se Deus quiser, e o Sport vai vender o atleta. Acredito sim, tá? Que o atleta, ele mostrou algo no Novo Horizontino que a gente não conseguiu ver, porque a gente não acompanhou o Novo Horizontino, mas é um cara que se destacou. Porque eu trouxe para vocês no mês passado, tá bom? A questão também que não é o primeiro time da Série A que tá querendo o Fábio Matheus. Outro clube que estava querendo ele foi o Mirassol. Só que o Mirassol queria só por empréstimo e talvez comprasse. Aí não rolou. Beleza, mas o jogador já ficou meio assim, tipo, poxa, me libera aí. Mas foi compreensivo, sabendo que o Sport precisa ganhar grana. Em relação ao Mirassol, ele não foi por conta disso. Mas aí a gente já fica atento que são dois clubes, tá? Dois clubes da Série A que estão querendo jogador. E eu volto a dizer, como eu falei para vocês há pouco tempo. Meu amigo, eu sou revoltado com esse treinador Pepa, Antônio Oliveira, esses caras aí que não dão oportunidade, não só eles. Outro também, eu boto até também na conta de Sosso, tá? Que Sosso também não deu tantas oportunidades a Fábio Matheus. Porque os caras não servem pro esporte, pô. Mas jogam uma bolinha aí na Série B por qualquer outro clube que era titular absoluto lá, Fábio Matheus do Novo Horizontino, com Eduardo Batista. Não. Serve para os clubes do eixo. Então, assim, é muito complicado. Eu fico revoltadíssimo com essas decisões. E, principalmente, a gente tem que valorizar. E eu falo também do lado da gente, tá? O lado da torcida. A gente precisa valorizar o jogador. A gente precisa dar oportunidades, mesmo errando, tá? Dar oportunidades. Tem aí Pedro Martins, que foi embora, estava na Chapecoense, agora está voltando. Vamos apoiar o jogador. Não vamos estar criticando. Prata da casa tem um tempo de evoluir e quando evolui dá frutos. Como eu disse antes também, Fábio Matheus, meus amigos, já era para ter dado os frutos a gente há muito tempo. A gente não teve paciência, eu me incluo nisso, tá? Gosto do jogador, mas quando estava jogando esporte, estava fazendo alguns erros que eu não tive paciência. Mas isso aí é para eu aprender, para a gente aprender que tem que dar tempo ao jogador. Que dando tempo ao jogador, ele vai evoluindo e agora aí, ó. Tá dando frutos, pode dar um fruto, ganhar uma graninha na conta do esporte, que poderia cair muito mais, tá? Se tivesse no esporte, tivesse rendendo, porque, venhamos e convenhamos, você jogar no esporte é uma coisa, jogar no Novo Horizontino é outra coisa completamente diferente. A marca esporte é 10 mil vezes melhor do que a marca Novo Horizontino, beleza? Mas deixa aí nos comentários, meus amigos, o que vocês acham dessa possível saída de Fábio Matheus. Tamo junto e até a próxima.